Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje é quinta-feira para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Mateus 18, de 21 a 19. Pedro perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão, se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: não apenas 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino do céu pode ser comparado a um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Ao começar o acerto de conta, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Como não tivesse com que pagar, seu senhor mandou que o vendesse com sua mulher, seus filhos e todos os seus bens, para assim liquidar a dívida. O empregado então caiu aos seus pés, suplicando: Senhor, dá-me um prazo e te pagarei tudo. O Senhor teve pena dele, deixando-o em liberdade, perdoou-lhe a dívida. Mas quando saiu dali, esse empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 denários. Agarrou-o pelo pescoço e, sufocando-o, disse: Paga o que deveis. Seu companheiro caiu a seus pés, suplicando: Dá-me um prazo, te pagarei. Mas ele não quis, mandou encerrá-lo na cadeia até que sua dívida fosse paga. E o Senhor, indignado, mandou prendê-lo e castigá-lo até que pagasse tudo o que devia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse Evangelho de hoje, nessa parábola que o Senhor vai nos contar, falando do perdão, Ele nos diz também, nos apresenta como nós somos rápidos para esquecer. Que o Evangelho começa falando do perdão, e começa o Senhor dizendo, Jesus dizendo para Pedro, que ele devia perdoar infinitas vezes, quantas vezes fossem necessário. É isso que o Senhor estava dizendo para Pedro quando ele diz até 70 vezes 7. Ele está nos falando para mim e para você que o perdão não tem limite, não tem uma quantidade certa. Não é como eu perdoei já as 7 vezes, agora eu não preciso perdoar mais, ou já chegou no limite, então os outros não têm mais perdão. Não, o Evangelho começa nos falando isso, que o perdão não tem limite, que não é para ter limite o perdão. Mas ele vem nos dizer também que nós somos muito rápidos para esquecer. Que ele começa contando a parábola desse empregado que devia muito, e que o Senhor teve compaixão e perdoou. E ele nem bem saiu desse local onde ele pedia perdão para esse Senhor e foi perdoado. Ele já pulou no pescoço do outro irmão que devia uma quantidade bem inferior ao que ele devia. E ele não perdoou. E hoje o Evangelho vem nos chamar a atenção para isso, para estarmos atentos também a isso. Que às vezes cometemos um pecado tão grande, queremos ser perdoados, mas não temos a capacidade de perdoar algo tão pequeno diante dos nossos erros. Então o Evangelho vem nos chamar a atenção para isso. Ele vem nos dizer que não há limite para o amor e por isso não há limite para o perdão. E quem perdoa ama, como o Evangelho já vai dizer, que Deus é amor. Quem ama, perdoa. O Senhor vai dizer, quem muito ama, muito perdoa. Quem pouco ama, pouco perdoa. Então hoje o Evangelho está nos falando isso. E está nos mostrando também, nos convidando a termos essa mesma atitude conciliatória em que esse rei teve para com seu servo. Temos a mesma atitude que Deus tem para conosco, as mesmas ações, para que possamos pedir isso nessa quinta-feira do Espírito Santo, que Ele nos dê essa graça de perdoarmos sempre e de termos essa ação também de perdoarmos os outros, de liberarmos também o perdão, de termos compaixão do outro, assim como Deus tem compaixão de cada um de nós, de não colocarmos limite no perdão. E assim vamos saber que amamos uns aos outros, se nos perdoarmos mutuamente
porque quem ama, perdoa. Quem muito ama, muito perdoa. Então que o Senhor nos abençoe nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.